Eu gosto muito da cultura popular e suas expressões artísticas, mas sei que ela acabou sendo muito inserida em outras religiões. Como eu devo agir diante disso? Porque eu gosto só dos ritmos, folclores, danças, e fico nesse dilema. O senhor acha que Deus vai ficar, ele botou chatos, né? Chateado, ó, chatos, vai ficar chatos comigo se eu consumir essa cultura, mesmo sem adorar outros deuses? Bom, gente, olha só, vamos lá. Questão cultural, né? Então eu posso ir para todo canto, entrar em todo canto, fazer todas as coisas. É o mesmo princípio da questão anterior, tá? Aqui entra o mesmo princípio. E olha, e tem muita gente, fica claro, o seguinte, muita gente tenta associar o pecado com uma lista de coisas. Quando, né, o que é que pode, o que é que não pode. O que é que um crente pode, um crente não pode. Não, o crente pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Então, às vezes fica nesse, né, essa questão de fazer uma lista de coisas proibidas. Gente, a gente precisa entender aqui uma noção do que seja um pecado. O pecado é um estado de separação de Deus, causado pela desobediência àquilo que Deus espera de mim. Deus tem um alvo para a minha vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu, quando desvio desse alvo, eu, quando fujo a esse propósito, eu entro em estado de pecado. Tá bom? Só para ficar claro. Então, a grande pergunta a ser feita não é se necessariamente uma coisa é pecado ou não é pecado. Uma cultura é pecado ou não é. Mas aquilo me leva ao pecado? Aquilo me faz pecar? Aquilo quebra a minha relação com Deus? Aquilo me leva a uma desobediência do que Deus espera para mim? Olha só, gente. Ambientes, né, locais, culturas, elas têm uma capacidade de contaminar? Tem, sim. Paulo diz em Romanos 12, ele diz o seguinte, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. O que é renovação? É colocar uma coisa e tirar outra da nossa mente. Então, isso são influências. Então, as pessoas, todos nós, somos diariamente influenciadores e influenciados. O que é que está nos influenciando e o que nós estamos influenciando o outro? Eu vou num determinado meio, eu estou influenciando ou sendo influenciado? Se eu estou sendo influenciado, o que é que me influencia? Se eu estou influenciando, com o que é que eu influencio? Essa é uma dinâmica de relacionamento, de convivência no mundo, tá? Cultura. O que é cultura? Cultura é algo que, assim, cada um tem a sua, né? Nós temos falado, a nossa cultura é a cultura do reino. Nós temos a cultura do reino. Mas, eu sei que, como eu já disse antes, a questão da yoga, é muito mais fácil tudo aquilo que nós não entendemos, nós demonizarmos. Então, isso aqui não pode, aí, pá, não pode logo. Os religiosos faziam muito isso. Eles tinham a sua cultura religiosa lá no passado, e Jesus chegava quebrando alguns paradigmas ali, né, quanto à questão de curar no sábado, enfim, e tantas outras coisas. Cultura. E precisa entender o que é cultura. Cultura é uma grande salada. Cultura é uma grande mistura. Eu peguei uma definição de cultura, que eu anotei aqui, eu vou falar para vocês, do seguinte: cultura é o resultado de uma mistura de coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins. As coisas boas, decorrente de traços da imagem de Deus remanescente no ser humano. E coisas ruins, resultante da depravação, da corrupção dessa mesma imagem. Vê? Então, toda cultura vai ter elementos bons e elementos maus. Toda cultura tem coisas boas e coisas ruins. Tem valores ali que podem ser inofensivos, inócuos, e valores extremamente pecaminosos. E uma cultura
de um povo, de um país, de uma região. Temos a cultura nordestina, a cultura pernambucana, cultura brasileira, cultura sul-americana, né? Temos cultura de regiões e vai crescendo isso. Mas influencia aonde? Influencia na arte, influencia na música, nos ritmos, na literatura, no cinema, nos costumes, no modo de vestir, na legislação, em tudo que rege ali a sociedade. Isso é cultura. O que precisamos entender é que, né, quando nós temos ali que nos posicionar diante de uma cultura, não é a cultura como um todo, mas é qual aspecto daquela cultura que está me levando a pecar, está me levando a distanciar de Deus. Existem aspectos. O que é que me faz pecar? O que é que me faz pecar? Isso serve para tudo. Serve para absolutamente tudo, para todas as formas. Olha, a gente precisa entender o seguinte. A gente chama alguma coisa que é a redenção cultural. Porque a cultura, ou seja, toda organização social, tudo pertence a Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus criou tudo perfeito, em harmonia perfeita. Agora, a humanidade, a marca do pecado na humanidade, começou a destruir muitas das coisas, com enganos, e muitas coisas são, é assim porque sempre foi, e vai se transformando, vai se tornando ali um traço, uma cultura. E o que eu preciso ver é o seguinte, eu preciso redimir a cultura, ou seja, resgatar os ritmos, danças, folclores, todas as coisas. É lícito eu viver uma expressão cultural. Não tem problema nenhum eu viver uma expressão cultural. Agora eu preciso ver, aquela cultura específica, ela me distancia de Deus, ela me faz pecar. Isso é muito comum quando a gente fala de assim, às vezes as pessoas chegam e querem mudar aquela cultura, chega ali o cristianismo, o crente quer mudar aquela cultura. Não. Não é mudar a cultura, mas é redimir aquela cultura. Tá? Então, critica-se muito a questão, por exemplo, dos povos indígenas. Deixa os indígenas lá. Olha, a questão é o seguinte, quando vão lá, pode ir cristãos e falar, né, assim, porque tem cristãos e cristãos, né? Tem de tudo, você sabe disso. Levar hábitos, simplesmente, mudança de hábitos, é uma coisa. Mas quando você vai influenciar uma determinada cultura, por exemplo, existem tribos indígenas que têm um hábito, eu ouvi disso de um missionário, né, que eu respeito muito, Ronaldo Lidório. Ele disse o seguinte, lá, uma determinada cultura de uma tribo indígena, que era assim, uma criança nasceu e ela tinha algum traço de deformidade, eles matavam, sacrificavam a criança. Aquela criança, ela não andou com cerca de 1 ano de idade, achava que ela não ia andar nunca e matava aquela criança. E ali você entra para redimir a cultura e trazer conhecimento e mostrar o seguinte, olha, isso aqui é possível curar, isso aqui é possível conviver. Essa criança, ela pode conviver com isso aqui. E você não simplesmente, você não vai mudar ali, mas você vai influenciar uma cultura positivamente. Positivamente. Entendeu? Então isso é redimir a cultura, é trazer conhecimento, é tirar as pessoas do engano. Entendeu? Então, quando a gente está falando de nós podemos... Agora, o que acontece muitas vezes é que pessoas, cristãos ou ditos cristãos, vão... não, eu quero ir ali para aquela cultura. E aí começa aquela cultura a lhe influenciar. A lhe influenciar. Eu preciso saber. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são lícitas. Todas as coisas são permitidas, mas eu não vou me deixar me escravizar por nenhuma das coisas. Porque, em última análise, o mundo inteiro jaz no maligno. É o que diz a palavra de Deus lá em 1 João. O mundo inteiro jaz no maligno.
Tá? Jesus veio para nos resgatar. Veio nos resgatar. Trazer, né, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, o que eu preciso levar às pessoas é a verdade. E não simplesmente uma mudança de um hábito. A mudança de um hábito, ela vem pelo conhecimento da verdade. Tá? Então, eu preciso influenciar. Sim, eu mudo a pessoa, né? Eu não mudo a pessoa. Eu dou instrução à pessoa. A mudança da pessoa vai ser reflexo, sabe de quê? De uma efetiva transformação. Tá? Então, a gente não pode generalizar, tá? Eu estou vendo, aqui temos pessoas que eu estou mais próximo aqui, estou vendo, né? A Aline está aqui reagindo, jesuítas queriam fazer isso. Olha, a gente não pode querer generalizar tudo o que foi feito ou o que é feito com todos os povos. Não. Tem muita gente que errou em nome de Deus, sem dúvida, na história e tudo mais. Agora, por conta disso, eu vou me omitir. Não. Aquele povo ali tem a sua cultura, eu não vou levar o evangelho para aquela pessoa. Isso é uma omissão. Isso é uma omissão. Agora, eu preciso saber, eu estou levando o evangelho ou eu estou levando os meus hábitos, usos e costumes? Isso é bem diferente. Isso é bem diferente. Tá? Só para a gente estar encerrando aqui, está finalizando, tem um amigo meu, missionário, que estava na África, da igreja anglicana, e ele dava testemunho dizendo o seguinte: foi lá numa tribo, tá? num povo, numa aldeia africana, e tinha lá a igreja anglicana, o povo estava lá, e os ingleses foram evangelizar ali naquela tribo. E estava lá o inglesinho, estava de gravata, camisinha branca, gravatinha, um órgão, tocando órgão, falando de Cristo, com a Bíblia na mão, com um hino lá, o hino do cantor cristão, e tinham ali aproximadamente 15 pessoas naquele culto. Acerca, ele falou de alguma distância dali, não lembro bem, isso aí, na época que eu estava no seminário, isso já tem mais de 20 anos. Ele disse o seguinte: a pouca distância dali tinha um outro grupo de missionários, do qual ele estava fazendo parte. E os missionários estavam vestidos com as roupas ali tribais, aqueles panos na cabeça, tocando aquelas músicas de atabaque, aquele negócio todo, né? Dançando aquele ritmo lá, e papai dançando naquele ritmo, e o povo em roda, e tinha ali centenas de pessoas, e a palavra de Deus sendo pregada. Então, a questão é o seguinte: a pessoa chegou, né? A missão transcultural, ela tem essa, né? Ela atravessa uma cultura, não é para impor uma cultura, é para impor um conhecimento que serve para aquela cultura, inclusive. Então, ele assim, ali crescia, naquela aldeia, o grupo cristão, daquele jeito, estava crescendo. Aquele outro estava lá com seus 15, 20 pessoas. Porque aquele missionário, ele entendeu que a maneira de levar, ele aprendeu que a maneira de levar cristianismo era daquele jeito. Era levar com um órgão, cantando hino. O outro lá estava o quê? Estava com a forma de uma expressão cultural, mas levando princípios e valores bem diferentes. Né? Então é isso. Quando a gente fala de inserção cultural, não tem problema nenhum. A gente pode viver aqui, né, o que é a nossa expressão cultural, né, o nosso forró, as coisas daqui da terra. Enfim, não tem problema nenhum a gente ter expressões culturais. Agora, a gente precisa redimi-la, redimir a cultura. Ou seja, ver quais são os elementos que estão ali. Aquilo está me levando ao pecado ou não, tá? Porque senão o resto são só hábitos, são só costumes, são só formas. E a gente não está preso a formas. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro aqui.